todo esse processo geram sentimentos, né? E esses Sim. sentimentos doem tanto quanto um luto realmente de uma perda, né, de uma pessoa. E é administrar esses sentimentos que é o mais difícil, né? E muitas vezes tu começa a perceber e te colocar um pouco para baixo, né? Ah, será que eu vou conseguir? Talvez eu não consiga, eu não deveria ter vindo. Gera um pouco de. Eu acho que tu começa a ter um pouco de baixa autoestima. Essa baixa autoestima pode atrapalhar na adaptação da pessoa num outro país? Pode. E aí, quando você fala isso, sabe que a impressão que me dá é que algumas coisas, muitas coisas, na verdade, a gente carrega conosco com a mudança. Por exemplo, a baixa autoestima. Às vezes isso está já dentro da nossa bagagem, né? Então, se a gente já se sente menor, já tem uma imagem negativa sobre nós mesmos, né? Esses momentos, sim, pode pensar, por exemplo, assim, dar um exemplo prático, isso que você falou. Eu não me vejo uma pessoa capaz, não me vejo uma pessoa forte. Então, eu vou ter dificuldade de lidar com esses desafios, porque é assim que eu me vejo. Eu tenho uma baixa autoestima nesse sentido, de achar que eu não sou competente o suficiente. Isso já vai com a pessoa antes da migração, não é por causa da migração, né? Então, assim, é muito importante trabalhar essas questões para que ela se sinta capaz de lidar com os desafios que vão aparecer, porque são muitos, né? A gente sabe que são muitos. Uma das coisas que eu noto, assim, que eu vejo, é que às vezes as pessoas estão muito acostumadas com as comodidades, que foi o que tu citou lá no começo, né? Alguém para fazer para ti, aquela diarista que vai diariamente, vamos dizer assim, todos os dias, não é 2, 3 vezes por semana, vai todos os dias. Quando tu precisa deixar o filho, tem a avó, tem a tia, tem não sei quem, né? E eu acho que isso vai acumulando, não sei, essas são algumas coisas que a gente vê, às vezes eu e a Mauri, com os clientes que a gente recebe. Então, as coisas vão acumulando e isso começa a causar esse tipo de problema, né? Depois da fase da lua de mel, né? Sim, acho que é bem isso que você está falando, sabe? De se a gente pensar então de novo nesse recorte, né, de uma pessoa que tinha toda essa estrutura, né, ela até vivia bem com isso, mas talvez se ela tinha uma relação de que ela tinha alguém para ajudar, não porque ela queria agilizar o processo, mas porque ela não daria conta, no exterior, quando ela precisa dar conta disso, ela vai se sentir diminuída, incapaz de dar conta, né? Então, esse sentimento que ela vai ter ali e que ela vai levar com ela, né? E por isso que é preciso trabalhar isso, tanto em terapia para, por exemplo, lidar com isso que já estava ali presente, essa imagem que ela tinha, que a autoestima é esse conceito, né, de que a forma como nós nos enxergamos, potentes e capazes de lidar com as questões da vida. Não é só numa questão estética, de achar que eu sou bonita o suficiente ou não. É um conceito que a gente tem, né, sobre nós mesmos. É tudo isso dentro do pacote, né? Então, quando eu me acho inferior, incompetente, incapaz, eu tenho muita dificuldade de lidar com os desafios no exterior. E agora, pensando num outro recorte, né, um outro exemplo, seria também como é que a migração pode ser o causador de uma baixa autoestima. Eu pensei também nessa questão, sabe? Porque o que a gente vê muito, né? Existe muito preconceito, existe muita exclusão, existe muita discriminação, né? Existe assim um jeito de inferiorizar o imigrante, né? No sentido que você não fala bem o idioma, que você como se o fato dele não falar bem o idioma, como se ele fosse incapaz de fazer as outras coisas, né? A sociedade, assim, o contexto do novo país, muitas vezes pode diminuir tanto esse imigrante que ele vai se rotular, ele vai internalizar esse conceito
de que ele não é bom o suficiente, que ele não é capaz, competente o suficiente, que ele não é um local. Né? Então, o preconceito, o bullying, isso de novo, desde todas as idades, desde as crianças na escola, com os professores, até os adultos no trabalho, na vida, né, na rotina social, ele pode internalizar esses conceitos externos e criar essa imagem, e daí ter essa baixa autoestima, de tentar o tempo todo ficar tentando se encaixar, fazer parte do grupo, né? Eu via muitos daí fazem essa ruptura da identidade, de achar então que ser brasileiro é ruim, né? Que é muito discriminado, e ele está tentando se proteger, então ele vai fingir que ele não é brasileiro, sabe? E aí começa a acarretar vários outros problemas que são decorrentes da questão do preconceito, do bullying, da discriminação. Né? Então, de novo, é preciso a gente trabalhar, né, nesse sentido da autoestima, né, retomando essa pessoa, né, trazendo essa imagem positiva dela mesma, essa admiração pela própria jornada, e até aí falando da admiração por ser imigrante, transformar o ser estrangeiro, que pode ter um sentido ruim para aquela cultura, aquele lugar, ela ressignificar o sentido desse ser estrangeiro como algo positivo, né? Porque ser estrangeiro faz parte agora de quem ela é. E se isso for ruim, ela também é ruim, entende? Então, é muito importante isso. Eu acho, a minha opinião, não sei a opinião da Maura, mas eu acho que, assim, sempre que tu faz uma escolha, tu tem a parte boa e a parte ruim, né? Nunca vai ser mesmo, vamos dizer, se nós tivéssemos, dá um exemplo nosso, vamos dizer, se nós tivéssemos ficado no Brasil, teriam coisas boas e coisas não tão boas, que não estavam no nosso acordo, não é isso, Maura? E aqui também. Agora, depois de tu estar fora, avaliar qual o peso que tu vai dar para cada dificuldade que tu vai passar, né? Se tiver uma dificuldade, der um peso muito grande, aquilo ali tu vai sofrer mais para superar aquilo. Não sei, eu como leigo, assim, o que eu acho, né? Não vejo de forma, tu como profissional pode confirmar, ou não, né? Acho que você tem uma boa autoestima, porque você consegue fazer essa separação, sabe? E não são todas as pessoas que têm isso fortalecido. E aí que essa, de novo, esse ambiente vai atravessar ela, sabe? E aí que ela vai internalizar, né? Então, quando a gente tem uma boa autoestima, a gente reage igual você descreveu, Tarcísio. A gente consegue separar ela está falando de quem, né? Ela sabe, por acaso, o que eu fiz para estar aqui? Quem é essa pessoa, né, que está dizendo que eu sou incompetente? A gente consegue analisar. Seria essa forma que a gente trabalha nessa autoestima da pessoa, dela retomar quem ela é, o valor que ela tem, sabe? E que o que os outros dizem, que a opinião, o julgamento dos outros, não é tão importante quanto a imagem que ela tem dela mesma. Porque ela está consciente, né, de quem ela é, do porquê que ela foi, do qual o propósito que ela está ali, aonde ela quer chegar. Né? Ela tem uma admiração pela própria jornada de imigração. E aí ela consegue fazer essa separação. Agora, quando não tem essa consciência, né, ela pode sim ser atingida. Vai até da forma como tu te posiciona. Vocês, mas, sim, fez, claro. Vai até da forma como tu te posiciona em uma determinada situação ou não. Exato, numa situação de preconceito, isso faz toda a diferença, né? Como é que você vai lidar com isso, né? Que é externo, uma situação de preconceito, é justamente se posicionando, sabendo quem você é, onde que, né? Qual é o seu lugar e até entendendo o que seria preconceito, né? Que é uma pessoa que está te julgando sem base nenhuma. E preconceito não tem nem embasamento científico, já começa por aí. É um achismo. Então, quem é essa pessoa que está achando alguma coisa sobre quem você é, o valor que você tem, sabe? Então, é muito importante trazer isso para a consciência, né? Para que a pessoa consiga confrontar. Mas não é o que acontece em muitos casos. Às vezes, também a vulnerabilidade social, a questão econômica, coloca o imigrante já numa posição inferior. Principalmente se ele está irregular, né? Se ele não tem a documentação, ele se sente mais ainda fora do direito de questionar,
né, esse outro que está dizendo alguma coisa sobre quem ele é. Então, assim, vai piorando, né? Pode piorar. Pode Então, piorar. é bem complicado. O contexto não ajuda muito, né? Mas existe sim uma forma de lidar com isso. E a terapia, escolhendo pessoas que vão aceitar você da forma que você é. Então, se permitir quem você quer ter por perto, né? Acho que isso já teria até uma medida de autocuidado. Não aceitar qualquer um só porque você tem poucas pessoas em volta. Dani, e falando um pouquinho do nosso tema, né? Do tema da nossa live, do autocuidado. O que que engloba o autocuidado? Bom, o autocuidado está bem relacionado a essa questão da autoestima, porque daí ele vem nessas ações, né? Então, assim, a autoestima, essa questão de internalizar, de se compreender, se conhecer, encontrar o seu valor, mas a gente, para fazer isso, a gente precisa ter diversas ações de autocuidado. Então, autocuidado seria a prática, né? Como que a gente vai se valorizar, né? Como é que a gente vai cuidar de nós mesmos para sentir que tem realmente essa estima, né, de si mesmo. Então, por exemplo, escolher as pessoas com quem a gente se relaciona é um ato de autocuidado, né? Autocuidado também pode ser coisas pequenas, por exemplo, tomar um banho quente, né? Dar o direito de, se a gente pensar, aí eu vou trazer o exemplo de uma mãe que está 24 horas, porque não tem rede de apoio, né? Na migração eu atendo muitas mães e isso acontece, às vezes não dá nem tempo de tomar um banho, porque não tem com quem deixar o filho. Então, assim, às vezes se permitir encontrar um jeito ali de, né, tomar um banho quente, às vezes comer uma coisa que gosta, ler um livro, o famoso skincare, né, também pode ser autocuidado. Mas não é só isso, né? Isso são pequenas ações, mas também autocuidado é você investir em você mesmo, né? Então, assim, na sua capacidade, no seu intelectual, no seu profissional, né? Ter um espaço de cuidar da sua saúde mental, física também e espiritual também, sabe? É você encontrar atitudes e ações, né, dentro do seu tempo, da sua rotina, que fazem também sentido para você, porque aí eu não posso nem te dar uma receita de autocuidado, porque é algo que faz sentido para você. Então você vai pensar, o que eu gosto, o que faz sentido para mim, adicionar no meu dia a dia, que vai me trazer mais bem-estar. Essa é a pergunta para a gente desenvolver o autocuidado. E isso, com essa frequência de ações, vai te ajudar a ter uma boa autoestima. Tem que Sabe? se Então, permitir também, né, Dani? resumindo, é isso. Se permitir, exato. Mas aí tem um outro ponto assim que eu gosto de pensar também para a gente expandir, né, sair da nossa bolha, é pensar que quando a gente fala de brasileiros que moram fora, né, a maior parte imigrantes, que estão aí, né? Se a gente pensar nesse contexto desses brasileiros que vão para fora, vão trabalhar, vão para ganhar dinheiro, para ter uma qualidade de vida melhor, muitas vezes isso acaba sendo deixado de lado, justamente porque essa pessoa não tem tempo, né? E de ter isso, né? De ter esse tempo de cuidar de si mesmo. Isso é colocado de lado porque ela tem um objetivo. Então, assim, acho que a gente falar de autocuidado é muito importante para trazer esse lembrete, né? Que autocuidado também é um privilégio, não são todos que têm esse direito de escolher se permitir, né? Às vezes, falar assim para alguém que está lá na luta, você tem que parar para meditar porque faz bem, né? Como que essa pessoa vai parar para meditar porque faz bem, se ela não consegue nem parar para almoçar? Então, por isso que, de novo, autocuidado é muito, muito subjetivo. Às vezes, para ela, é ter meia hora de almoço. Então, assim, procurar dentro do que você está vivendo, da sua rotina, de como atitudes e ações que vão melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Né? Não também se culpe por
porque não é a realidade de todos, né? Fazer um skincare é muito geral e acaba que tira essa subjetividade e essa individualidade da realidade de cada um, né? Então, acho que é bem interessante a gente amplificar esse conceito. E quando que a pessoa identifica essa transformação? Essa transformação toda, né, da migração, você quer dizer? Olha, acho que desde a hora que a gente embarca, acho que antes até, né? Que a nossa vida começa a mudar quando a gente começa a empacotar as coisas, né? A gente percebe que, meu Deus, não estou mais aqui, acabou essa fase, né? E já começa uma transformação. Eu vejo que a migração em si, depois de um longo tempo, né? Ela se torna só um detalhe da vida. No primeiro momento, talvez seja tudo, né? E no segundo momento, quando a gente já aprende a lidar, vai gerenciando melhor, né, o que vai acontecendo, a migração faz parte, né? Ela não é todo o contexto que eu preciso. Então, passa. Todos esses desafios, eles passam, né? Sempre vai ter uma coisa que vai ficar, um desafio outro que vai ficar, mas no geral, né, existe a possibilidade do ajustamento, existe a possibilidade de a gente viver tranquilo, viver bem nesse novo lugar, sem todas essas preocupações, né? Acho que é isso que eu quero dizer. E tem uma frase que eu gosto muito sobre isso que vocês me perguntaram, que eu até anotei aqui para trazer para vocês, que tem a ver com o autocuidado. É uma frase do Viktor Frankl, que é um psicólogo que eu uso muito na minha abordagem, né, terapêutica, e ele fala assim: quando a situação for boa, desfrute-a, e quando a situação for ruim, transforme-a, e quando a situação não puder ser transformada, transforme. Então, eu vejo que a migração tem esse poder, né, de trazer muitas coisas boas para a gente desfrutar, porque tem muitos pontos positivos, tem muitas coisas lindas, muitas coisas legais que a gente aprende. Falar outras línguas é muito bacana também, conhecer pessoas, né, de vários lugares do mundo. Então, acho que é muito rica, é uma experiência assim que a gente precisa se autorizar a desfrutar. Porque quando não dá para fazer isso, a gente vai ter que lidar com ela, a gente vai ter que mudar, transformar, achar uma estratégia para lidar com aquilo. Por exemplo, a falta da rede de apoio é uma dificuldade e a gente precisa dar um jeito de transformar aquilo. Essa parte, por exemplo, de passar pelo luto e reaprender a viver nesse novo lugar cheio de outras coisas, mas também que fez você mudar muitos pontos de vista, reaprender a viver de um jeito diferente, porque você perdeu também muitas coisas. Então, acho que essa é a transformação da migração, é te ensinar a viver de um jeito diferente. Resumindo, acho que é isso. Saber ganhar e perder. Sempre, né? Escolhas e renúncias. Exato, escolhas e renúncias. Ganha, ganha, ganha e perda. Uhum. E acho que a vida é feita disso, né? Entender que não vai ter um lugar no mundo que vai ser perfeito, que não vão ter desafios. Ficar no Brasil tem desafios e morar fora também tem desafios. Acho que a gente daí é tirar esse romantismo e esse imaginário, né? Assim, de que morar fora é maravilhoso, que morar fora vai ser tudo agora perfeito e na verdade a vida continua da mesma forma, né? A gente continua sentindo todas as emoções, a vida continua nos trazendo frustrações, e isso não muda, porque é assim que é a vida, né? Então, é aceitar isso e mesmo assim também saber que pode ser um lugar que vai te trazer muitas outras oportunidades, que vai te trazer sim uma qualidade de vida diferente, trazer muitos pontos positivos, e aí você escolhe isso de uma forma muito mais consciente, né? Acho que isso faz toda a diferença. Acho que, de certa forma, a gente precisa, sim, trazer os pontos positivos, porque senão não existe motivação, né, para fazer toda essa mudança. E aí não tem como ficar, né, diante desses desafios sem um propósito. Então,
Acho que era isso que eu preparei para vocês hoje. Dani, Tem alguma pergunta? Adoro te ouvir falar, Dani. Adoro. Então, eu te agradeço. Muito obrigada. E com certeza vamos ter outras lives. Pode deixar, estou aqui. Podem contar comigo, viu? Obrigada pelo convite. Realmente fiquei muito feliz. E assim, para mim, o meu trabalho faz parte do meu propósito de vida. Então, eu ajudo as pessoas, mas isso me ajuda também, né? Na minha felicidade, no meu propósito. E acho que isso é muito recíproco. Então, estar aqui com vocês é uma troca. É uma troca. Recíproca. E eu acho que isso que enriquece, né? A nossa relação, mesmo à distância, essa ponte aérea que, né, que atravessa o Atlântico, mas que bom que a gente pode ter esse espaço, né? Esses encontros, mesmo que seja virtual. Maravilhoso. Então, mais um beijo para ti e beijo, pessoal. Até a próxima. A próxima quarta. Até. Tchau, tchau. Tchau, Dani.